E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? A gente vai falar um tiquinho só, um tiquinho, como diz o ditado, da Série B, certo? O Bahia continua nos seus trabalhos para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira, 21h30, no jogo de volta pela Copa do Brasil. E o Vitória continua trabalhando, duro, começa cedo, porque o técnico diz que não tem tempo, mas para estar errando que já errou tudo que tinha direito. Agora é hora de trabalhar, meu amigo. Não tem jeito não, cabra. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? É como diz assim, né? Não basta você ter um time bom. Se você tem um time consideradamente um time bom, você precisa utilizar dessas peças e a participação do técnico é saber montar o esquema para determinado jogo. Então, se você é um técnico e você acha que você montou o seu time do mesmo jeitinho que começa o campeonato e encerra, faz sentido. Você montou a sua equipe, sabe o potencial de cada jogador, mas em determinadas partidas você tem que, de vez em quando, mudar a sua estratégia, o seu esquema tático, a sua formação, a sua escalação, de acordo a alguns adversários. Porque se você não fizer isso, você se torna um time que alguém vai descobrir facilmente, e no início do campeonato eu falava sobre isso. Eu ouço e falei na gravação no dia de ontem, na nossa gravação, eu comentei sobre isso, que no caso do Bahia é um caso diferente do Vitória. No caso do Bahia, há quem diga em todo o Brasil que o Bahia tem um time bom, um meio de campo, há quem diga um dos melhores do Brasil. Quando você fala assim, há quem diga por quê? Porque eu sou de uma idade que eu já vi jogador de futebol. Eu sei o que é o cara craque de futebol. E nos dias de hoje, o que eu vejo é meieiro de futebol. Meieiro de futebol. Porque todo mundo se tornou de meieiro para baixo. Mas craque de futebol é outra história. Então, equiparadamente com o que a gente tem hoje no futebol brasileiro, o Bahia é um time que há quem diga, comparado entre os melhores do Brasil. E temos que tirar proveito disso. Mas as nossas percas de ponto no campeonato está sendo com os times, com os adversários nossos, que sempre se mostram, pelo menos no atual momento do campeonato, com dificuldades lá embaixo na tabela. E a gente cria a expectativa que, diante da situação atual do nosso adversário que a gente vai enfrentar, desse que eu estou falando, que a gente vai chegar e matar o jogo ali, 3 pontos ganho. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, assim, fazendo a comparação, o técnico Rogério Ceni do Bahia, Ceni, ele tem uma equipe que assim dizem, né, que é uma equipe boa. Então, para ele comandar uma equipe dessa, era para ele ter um pouco mais de facilidade. Até os jogadores que estão no banco são jogadores que resolvem o problema quando entram. Então, aí, o problema do Bahia é técnico. É o professor para escalar. Não é técnica. É ele, o professor, montar
tática para cada jogo. A técnica é do atleta. E o atleta, boa parte dos atletas do Bahia, são jogadores bons, né? Já trazendo esse assunto para o Vitória, alguns aqui não gostam, né, que eu falo, o problema lá não é técnico, é técnica. Né? É a técnica de cada atleta. Então, quando a torcida, ou parte dela, ou algumas pessoas, diz que o problema do Vitória é o técnico, aí eu discordo. O problema lá é a qualidade técnica. No Bahia tem qualidade técnica de maioria dos jogadores. O Vitória é a qualidade técnica dos jogadores e não é o técnico. O técnico, ele monta a estratégia para o jogo. Ele escolhe as peças melhor. Ele, durante a partida, percebe lado vulnerável, algum atleta, ou ele faz mudança, ou revezamento, ou tira alguém e coloca alguém. Isso é a estratégia que ele tem. Agora, a qualidade técnica do atleta é outra história. E é nesse ponto que eu acho que o Vitória não tem. Então, você tirar o técnico e vai trazer um outro técnico, e esse outro técnico vai trazer, vai ensinar todo mundo a jogar futebol, e vai resolver tudo ali agora. Então, às vezes, eu fico ouvindo alguns comentários, e se eu for trazer ele para aqui, eu fico maluco e deixo vocês malucos. O mesmo cara que falou ontem, ontem, que aquele cara é craque de bola, é o mesmo que 2 rodadas depois, condena o cara, joga no paredão e fuzila, que não presta. Nós estamos no Campeonato Brasileiro, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou falar um pouquinho da Série B, como eu falei do Santos. O Santos é o 4º colocado, deixa eu trazer isso para aqui, mas não trago para vocês aí não. O Santos, eu quero trazer, porque o Santos é o 4º colocado. E há quem diga, e há quem dizia no início do campeonato, que o Santos teria uma grande facilidade para subir. Não é assim. Se você for comparar o plantel do Santos para os outros plantéis da Série B, você vai perceber que a questão salário não entra em campo. O Santos é o 4º colocado com 24 jogos, e o Novo Horizontino é o 1º colocado com 24 jogos. Novo Horizontino com 43, Mirassol com 42, Vila Nova com 42, mais 25 rodadas já, e o Santos com 40, 24 rodadas. Abaixo dele tem o Avaí com 37, o Ceará com 36 e o Sport com 35. Por que eu trouxe até aqui o Sport Ceará? Porque eu torço para que Sport Ceará, que é do Norte e Nordeste, volte para a Série A. Ceará tem uma grande torcida, né? Sempre montou time bom. O Sport já foi diversas vezes na Série A. Então, eu torço para que esses times voltem para a Série A. E caia alguém lá do G12. Quando eu falo G12, você já sabe quem é, né? 2 de Minas e 2 do Sul, Rio Grande do Sul. 4 de São Paulo e 4 do Rio. Eu quero que caia essa galera, mas aí tem uma menos, que é o Santos. Certo? Que é 11 só, dessa vez é 11. Então eu torço para essa galera. Para essa galera, para que a gente possa fazer um campeonato bom, a nível de termos time do Norte e Nordeste, o time considerado para eles lá do G12, para eles lá do Z12, que joga a gente lá embaixo. Eu quero que esses times subam com a qualidade técnica. A gente sabe que dinheiro não se tem para se contratar jogador com essa qualidade, né? Às vezes, quando o nosso jogador se destaca em um determinado campeonato, eles lá do G12 vem aqui e leva para o Bacatela, pega com o pires na mão a gente, vai lá e leva. Só que eles agora estão encontrando uma dificuldade. Eles estão encontrando dificuldade porque encontram as SAF. Não tira mais jogador do Bahia fácil.
O Fortaleza, que ainda não é, mas já começa com os pés no chão, tem montado um grande time. O Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense sempre foi brigando entre os 10 melhores. Então eles começam a sentir que as equipes que eles consideravam de baixo começam a ganhar um fôlego. E a ameaça da SAF está aí. Para muitos deles, que vai dar um equilíbrio no futebol brasileiro. E aqueles times que pensam que vão conseguir ser magnífico no campeonato, sem se tornar SAF, principalmente aqueles fora do G12, outros que tem por aqui, o Vitória, Sport, Náutico, está muito enganado. Esses times, seja Sport, seja Ceará, Fortaleza, Bahia, próprio Vitória, esses times, o Náutico, Santa Cruz, esses times têm que começar a pensar de se tornar SAF, para ter plantel bom, estrutura boa, para ir de encontro aos 12. E aí agora os 12 estão se reunindo para que a Liga mais criar um patamar de salário. Porque eles acham que as SAF estão chegando e vão tirar o direito deles. Mas eles passaram a vida toda ganhando dinheiro público. Muitos deles, Flamengo, por exemplo, é Petrobras e era Luz Brax, era Caixa Econômica, era isso e aquilo. Dinheiro público na sua maioria. Agora chia. Chia porque percebe que os outros times do futebol brasileiro, que está se tornando SAF, começam a engrossar o caldo contra eles. Então está aí, o Santos é o 4º colocado da Série B. E nos últimos 5 jogos, só venceu 1, perdeu 1, empatou 3. E é o 4º colocado, e o Novo Horizontino é o 1º. Então o que eu quero dizer para vocês, que se você entra numa competição achando que vai pegar os times fracos, os times pequenos, todos os times pequenos quando joga com você, vem para cima daquele que diz que é forte. Não é assim? Então o Bahia tem pegado o time não fraco, mas em momento ruim na tabela, em momento ruim da competição, esses times quando tem jogado com o Bahia tem fraquejado, tem deixado a peteca cair. Certo? Bahia tem fraquejado e tem deixado a peteca cair com esses times que em determinado momento do campeonato está um pouco abaixo da tabela, passando por uma crise. E o Bahia, quando pega esses times, parece que entra com espírito a menos dentro de campo. Isso dá o quê? Baixa, perde ponto, credibilidade, psicológico cai, e para recuperar, aí vem outro time na parte de baixo da tabela, toma pau de novo, ou empata de novo. Quando se dá de conta, vai pegar os times fortes, porque aqueles que estão vivendo um momento de fraqueza no campeonato, você não conseguiu evoluir, você não conseguiu somar ponto. E causa dentro do torcedor uma expectativa imensa disso, que aquele time que está um pouco ruim na tabela, que nós vamos ganhar, já que passamos pelo time mais forte. E não é assim. Valeu? Então, um abraço a todos vocês. Obrigado pelo bate-papo de hoje, que Deus o proteja a todos. Mas é isso aí. Nem achar que aquele que está na parte de baixo da tabela, ele vem para cima da gente e vem forte.